Pronto, agora sim, estamos gravando, viu, gente? Ainda bem que a Dani me falou que eu já estava pulando aqui pro estudo. Muito bem, capítulo 24, e eu fico feliz, nós já chegamos no 24º capítulo desse livro. Maravilha, um dia desse a gente começou, né? Já estamos no 24º capítulo desse livro, para a honra e glória do Senhor. E aqui diz, tamanho da família. Grave danos às mães, filhos e à sociedade. O tamanho da família pode trazer graves danos. O que que diz aqui o estudo? Dani, tu vê para mim quem está com o microfone ligado? Você pode dar uma desligada aí, tá bom? Tá me atrapalhando aqui algum microfone e eu não consigo saber quem é agora. Diz assim, ó. Há pais que, se considerarem se pode ou não sustentar uma grande família, enchem a casa com esses pequenos seres desajudados, que dependem inteiramente dos pais para instrução e cuidado. Isto é um grave erro, vai dizer, não apenas para com a mãe, mas também para com os filhos e a sociedade. Os pais deviam ter sempre em mente o bem futuro de seus filhos. Não deviam ser compelidos a devotar cada hora a opressivo trabalho a fim de prover as necessidades da vida. Antes de aumentarem a família, deviam tomar em consideração se Deus será glorificado ou desonrado se trouxerem filhos ao mundo. Deviam procurar glorificar a Deus por sua união desde o princípio e durante cada ano de sua vida matrimonial. Olha que informação preciosa, gente. Você que pensa em ter filhos, ainda não tem filhos, analise isso aqui com muita calma. Tenham cuidado na hora de querer formar a sua família, se você vai poder ou vai ter condições de sustentar, se você vai trazer filhos ao mundo para ser uma bênção. Né? Aqui diz que você não deveria ser devotado a compelir cada hora a trabalhar opressivamente para poder prover as necessidades da vida quando você tem uma família muito grande, mas que antes de você aumentar a sua família, devia ter consideração e pensar se Deus vai ser glorificado ou não, ou se vai ser desonrado porque você está trazendo muitos filhos ao mundo. Ontem nós falamos sobre a necessidade ou a alegria de ter filhos, né? Nós falamos sobre isso. Mas nós temos que entender também a questão como é que eu posso dizer, da paz, das condições, da tranquilidade que você vai ter com os seus filhos. O filho tem que ser uma bênção para você, os filhos precisam ser uma bênção, né? E nós percebemos que quando não se dá atenção a isso, acontecem muitas coisas e às vezes as famílias passam por maus bocados. Então vamos continuar a leitura. Diz assim, ó, a saúde da mãe ela é muito importante. Em vista da responsabilidade que recai sobre os pais, deve ser cuidadosamente considerado se é melhor trazer filhos à família. Tem a mãe suficiente força para deles cuidar? E pode o pai dar-se a prerrogativa de bem modelar e retamente educar a criança? Quão pouco é o destino da criança considerado? A satisfação da paixão é o único pensamento, e cargas são impostas à esposa e mãe que lhes minam a vitalidade e paralisam a faculdade espiritual. Percebeu? Muitos não têm condição nenhuma, irmãos, de ter filhos ou muitos filhos, mas a satisfação da paixão, o desejo sexual, a vontade, as ganas de fazer as coisas sem nenhum tipo de como é que eu posso falar, inteligência, causa o quê? Causa muitas vezes problemas, porque a mulher se enche de filhos, não tem como estudar, não tem como buscar a palavra de Deus. Você vai lembrar que alguns estudos passados nós falamos sobre os trabalhos domésticos, o trabalho da mulher, e ali nós falamos que as mulheres às vezes não têm tempo para estudar a Bíblia, porque elas ficam todo tempo desesperadas, ocupadas, cuidando de filho, cuidando de casa, fazendo tudo isso, até a busca espiritual delas diminui. Então tem que ser considerado isso, não apenas a sua situação, mas também, principalmente, a das crianças também. Tem que ser considerado isso. Então, antes de casar, ou melhor, se já está casado, está pensando em ter filhos, pense na quantidade, se programe, se planeje, isso vai ajudar muito você na sua vida espiritual também. Continuando, diz assim: com a saúde enfraquecida e o espírito desencorajado, ela, a mulher, se cerca de um pequeno rebanho do qual não pode cuidar como deveria, que são os filhos. Faltando-lhes a instrução que devia ter, eles crescem para desonrar a Deus e comunicar a outros os males de sua própria natureza. E assim se forma um exército que Satanás maneja como bem entende. Isso aqui é forte demais, gente. É muito forte isso daqui. Saber que muitas vezes, devido ao não cuidado das crianças, a família ser muito grande, Satanás se aproveita disso. E ele maneja os filhos das pessoas, dependendo da quantidade, como ele bem entende. Então, assim,
gente que tem muitos filhos, né? No passado, no passado, a gente via com mais frequência, né? Pessoas assim com bastante filhos, 12. Eu cheguei a ver mães aí que tiveram 19 filhos, 19, né? Mas assim, você percebe que a criação, mas no passado as criações foram boas, não, sempre um ou outro. Alguns vão se perder, vão para outro caminho, não tem tempo para cuidar, não tem como dar o carinho, o amor para aquelas crianças. É muito mais difícil, né? Eu passei pelo distrito aí, que lá eles recebiam um auxílio pelos filhos que eles tinham, devido à etnia, né? Eles recebiam o auxílio. Então você via, irmãos, aquele monte de criança, assim, o pai com aquele monte de criança, porque eles às vezes pensavam naquele valor, né? Se eu não me engano, era R$ 5.000 por cada criança que nascia. Você pode estar até achando o que que é isso, né? Mas o governo pagava por causa da manutenção daquela cultura, né? Eu passei por dois distritos que fazia aqui, tinha isso, e aqui, eu na verdade estou nesse estado, né? No Amazonas funciona assim. Então, dependendo da etnia, né? Ali você vê que existe um recurso que faz com que aquilo aí seja encorajado, ter muitos filhos para poder manter aquela cultura. Mas ali a gente percebe muitos problemas, muitos problemas. Às vezes problemas gravíssimos com isso, né? Vi vários problemas, irmão, muitos problemas. Depois outra hora eu conto para vocês. Mas assim, é um negócio muito complicado. Então, não é vontade de Deus, tá bom? E aqui você percebe que Satanás aproveita e maneja bem essas crianças, maneja bem os filhos da gente, vou dizer assim, né? Quando você tem muitos filhos. Então toma cuidado com isso, as decisões sejam acertadas, sejam sábios, você e sua mulher sejam sábios em relação a este assunto. Aqui diz: outros fatores. Deus deseja que os pais ajam como seres racionais e vivam de maneira que cada filho possa ser devidamente educado, a fim de que a mãe tenha força e tempo, irmãos, para empregar suas faculdades mentais, para disciplinar os pequenos para a associação com os anjos. Olha que legal. Ela deve ter coragem de desempenhar nobremente a sua parte e fazer sua obra no temor e amor de Deus, a fim de que seus filhos se mostrem uma bênção para a família e para a sociedade. Percebeu? Então, os pais precisam ser seres racionais, sábios, e precisam ver se os filhos vão ser devidamente educados. E, com certeza, ter ali a coragem para educar nobremente para que esses filhos sigam no caminho do Senhor. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. O esposo e pai, ele precisa considerar todas essas coisas. Não venha a esposa e mãe de seus filhos a ser sobrecarregada e oprimida com o desânimo. Deve ele cuidar que a mãe de seus filhos não seja colocada em posição de não poder cuidar devidamente dos seus numerosos pequenos, vindo a crescerem sem educação apropriada. Os pais não devem aumentar a família mais depressa do que possam os filhos serem bem cuidados e educados. Uma criança nos braços da mãe cada ano para esta mãe uma grande injustiça. Isto debilita e não raro destrói o prazer social e aumenta as misérias domésticas. Rouba aos filhos aquele cuidado, educação e felicidade que os pais sentem dever propiciar-lhes. Percebeu, irmãos? Quando eu leio para isso aqui, eu venho algumas imagens na minha cabeça de pessoas que realmente viveram assim, né? Filhos e filhos atrás de filhos, família gigantesca, e o cuidado que não tem, a mãe com a cara de cansada todo o tempo, não é verdade? Então, assim, é muito complicado. Os pais têm que ter essa sabedoria, eles precisam ter esse conhecimento, essas informações que nós estamos recebendo, precisamos passar adiante, as pessoas precisam conhecer isso. Na verdade, para que as famílias sejam mais abençoadas, seja uma bênção tanto para os pais, para a sociedade, para a igreja, e também que possam ser uma bênção para Deus. Conselho aos pais com famílias numerosas, que diz assim, ó: a pergunta que vos compete fazer é: estou formando uma família para fortalecer a influência e engrossar as fileiras dos poderes das trevas, ou estou suscitando filhos para Cristo? Se não governais vossos filhos e não lhes modelais o caráter de modo que correspondam aos reclamos de Deus, então quanto menos filhos houver para sofrer as consequências de uma educação defeituosa, tanto melhor será para vocês, seus pais, e melhor para a sociedade. Então, os pais que querem ter uma família grande precisam perguntar sempre: eu estou formando uma família para Cristo ou para servir aos poderes das trevas?
Percebeu? Tem que ser feita essa pergunta. A menos que os filhos possam ser educados e disciplinados desde o berço por uma mãe sábia e judiciosa, que seja conscienciosa e diligente e que governe sua casa no temor do Senhor, talhando e moldando o caráter deles para que possam estar à altura das normas de justiça. É pecado, irmãos, aumentar a família, caso aconteça o que você viu aqui antes. Diz assim, ó, a menos que os filhos possam ser educados e disciplinados, a menos que a mãe consiga governar bem a sua casa, a menos que a mãe seja sábia e judiciosa, a menos que haja consciência diligente, a menos que tenha que haja um moldeamento, aí, vou dizer assim, do caráter dos filhos. Se isso não estiver acontecendo, é pecado aumentar a família. Percebeu? Deus vos deu raciocínio e quer que você use. É forte, né, irmãos? É por isso que eu gosto muito dessas leituras, porque eu vejo como Deus se preocupa com isso também. Deus se preocupa com a gente. Aqui diz o seguinte, ó: pais e mães, quando sabeis que sois deficientes no conhecimento de como educar vossos filhos para o mestre, por que não aprendeis vossa lição? Por que continuais a trazer filhos ao mundo para engrossar as fileiras de Satanás? Está Deus contente com essa demonstração? Quando vedes que uma grande família sobrecarregar duramente vossos recursos, quando vedes que a mãe está cheia de filhos e que ela não tem o tempo entre os nascimentos para fazer a obra que cada mãe necessita fazer, por que não considerais os resultados? Cada filho suga a vitalidade da mãe, e quando pais e mães não usam a razão nesse assunto, que oportunidade têm os pais ou os filhos de ser devidamente disciplinados? O Senhor convida os pais a que considerem devidamente este assunto à luz de realidades eternas. Percebeu? Que interessante, né? Antes de eu continuar aqui, eu queria dizer o seguinte: queridos irmãos, vocês estão me ouvindo? Eu sei que tem famílias aqui que são grandes, né? Pais que tiveram filho, bastante filhos, mães que tiveram bastante filhos. Irmãos, isso aqui é um conselho para que seja colocado em prática, e principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem dessa verdade, aquelas pessoas que ainda não têm filhos. Você que já tem filho, agradeça a Deus pelos filhos que Ele te deu. E use todas as forças que você tem para influência para levar os seus filhos aos caminhos do Senhor. Obviamente, quando você vê isso aqui, você vai falar: realmente eu tive dificuldades mesmo. É verdade. Mas você não precisa se arrepender do que aconteceu, porque já aconteceu, você já tem filhos. Então, o que eu posso dizer a você? Aproveite os filhos que Deus te deu. Ame os filhos que Deus te deu. Ore pelos filhos que Deus te deu. Tá bom? Não olhe para isso aqui e diz assim: ai meu Deus do céu, agora vão me julgar porque eu tive tantos filhos. Não, não é essa a intenção. A intenção é que você ouça isso daqui e diga: realmente, eu vou aconselhar outras pessoas conforme o conselho da Bíblia e não conforme a minha experiência. Tem gente que ao olhar para outras pessoas diz: não, mas eu tive 10 filhos, isso não tem nada a ver. Não, mas eu fiz isso. Não, não é essa a situação correta. Existe um conselho. E o conselho é: não faça muitos filhos se você não tem como cuidar. Se você tem um sonho de ter vários filhos, que você tenha a consciência e a sabedoria de poder educar cada um deles. Aí você vai dizer se você consegue ou não, tá certo? Que fique claro essa informação, porque muitas vezes pode ser levado como se isso aqui seja uma repressão para aqueles que já tiveram os filhos. Não, isso aqui, irmãos, é uma informação, é uma mensagem, é uma orientação para aquelas famílias que estão iniciando, aquelas pessoas que estão querendo ter filhos, aquelas pessoas que ainda podem ter filhos. Analise com cuidado este assunto, tá bom? E você que já teve muitos filhos, né? Você que já tem uma família numerosa, ore a Deus para que Deus possa continuar abençoando a sua família. Amém? Que diz: considerações de economia. Pais e mães, quando sabeis que sois deficientes no conhecimento de como educar vossos filhos para o mestre, e não aprendeis vossa lição? Por que continuais a trazer filhos ao mundo para engrossar as fileiras? Nós já lemos isso aqui agora, né? Continuando aqui, ó. Devem os pais considerar calmamente que provisão pode ser feita para seus filhos. Eles não têm o direito de trazer filhos ao mundo para sobrecarregar os outros. Possuem uma atividade que lhes permita sustentar a família, de modo que não precisam constituir um peso para outros. Aqui é uma pergunta, né? Eles possuem, os pais, uma atividade que possa sustentar a família, sem tornar-se um peso para outros? Se não, irmãos, diz assim, ó: cometem um crime em trazer filhos ao mundo para sofrer a falta do necessário cuidado do alimento e do vestiário. Percebeu? Quando eu estive trabalhando em Barreirinha, vou finalizar, eu lidei com um caso desse, né, de uma senhora que ela tinha alguns filhos, bastante filhos,
E os filhos delas, de vez em quando, batiam na porta da minha casa, alguns, lá em Barreirinha, pedindo alimento, pedindo comida, né? E a situação deles era bem difícil mesmo. Uma vez eu fui visitá-lo, não tinha nada na casa, nada, nada, nada. E nem ventilador. E era uma família grande. Alguns dormiam no chão, dormiam na rede. E isso era só um cômodo, né? E aí, quando eu entrei naquela casa, aquilo me deu uma tristeza no coração. E era muito complicado, porque quando aquela família andava, os filhos andavam na rua, o pessoal já dizia, ó, lá vai pedir, lá vai pedir, lá vai pedir. E aí gerava uma aversão àquela família, né? E aqui faz uma pergunta: possuem esses pais uma provisão, uma atividade, um trabalho que lhes permita sustentar uma família, de modo que não vai ser um peso para outros? Se não, cometeram ou cometem um crime ao trazer filhos ao mundo para sofrer a falta do necessário cuidado. É por isso que nós temos que ter sabedoria, gente. Por isso que é importante que os pais tenham sabedoria. O que são seriamente deficientes em tato comercial e os menos qualificados para se ajustarem no mundo, geralmente enche a casa de filhos, ao passo que os habilidosos para adquirir propriedades, em geral, não têm mais filhos que aqueles que podem bem atender. Os que não estão qualificados para cuidarem de si não deviam ter filhos, percebeu? Tem que ter sabedoria neste assunto. Como às vezes problemas são trazidos à igreja? Os que são seriamente deficientes em tato comercial e os menos qualificados para se ajustarem ao mundo, no mundo melhor, geralmente enchem a casa de filhos, ao passo que os habilidosos para adquirir propriedades, eu repetir novamente aqui, nós já acabamos de ler, né? Não estão qualificados para cuidarem de si, não deveriam ter filhos. Muito bem, povo de Deus. Ficou claro para você o estudo de hoje? Ficou claro essa mensagem final? Os que estão qualificados para cuidarem de si, os que não estão, desculpa, qualificados para cuidarem de si não deveriam ter filhos. Aqui diz: se você tem filhos, irmão, você que está me ouvindo agora, e de alguma forma você percebe a quantidade de filhos que você teve está atrapalhando a sua esposa, ou você mesmo, ou seus filhos, peço que desliga o microfone, por favor. Obrigado. É importante que você analise tudo aquilo que foi falado com muito carinho, tá bom? E o apelo de hoje é: Deus, obrigado, né, pelos ensinamentos. Me ajuda a educar meus filhos e cuidar da minha família. Que eu tenha sabedoria ao formar a minha família também, aqueles que não têm família ainda. Que você analise com carinho este assunto, tá bom? Os filhos são uma bênção, são herança do Senhor. Mas se você não tiver consciência de que uma grande quantidade de filhos pode trazer prejuízo, eles podem ser manejados não por Deus. Eles podem se tornar como se fossem, como é que eu posso dizer? Eles podem se tornar como se fossem ali um instrumento de Satanás na terra. E Deus não quer que isso aconteça com os teus filhos. Tá bom? Que Deus te abençoe, querido pai, querida mãe. Que Deus dê sabedoria para você na criação dos seus filhos. Você que ainda não tem filhos, analise esse assunto com muito cuidado. Não deixe que as paixões obstinadas, cegas, tome conta da tua mente, do teu coração. Seja sábio na hora até mesmo de formar a sua família. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez que o Senhor nos desperta para aprender a tua palavra, aprender desses conselhos espirituais, as orientações divinas. Obrigado, porque aqui podemos aprender sobre assuntos que muitas vezes nós não falamos nos púlpitos da igreja, mas aqui estamos falando. A questão da quantidade de filhos, Senhor Deus, é uma situação que o Senhor tem pedido que a gente tenha atenção. Então, cuida das tuas famílias, cuida dos casais, também dos pais já têm bastante filhos, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar conduzindo cada um desses filhos nos teus caminhos. Da força, da motivação. Tua palavra diz que aquilo que foi no passado, o Senhor não leva em consideração, nosso tempo de ignorância, mas que nós temos que olhar de agora em diante. Obrigado pelas informações e orientação. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo amado do Senhor. Não sei se... Amém. Amém? Ficou clara a mensagem de hoje? Sim ou não? Amém. Amém. Pô, Bem clara, tô pastor. bem Bem esclarecido. clara. Não entendi, não. O que foi aí que você falou, Celine? E bem clara. Antes eu tivesse aprendido isso antes, eu perguntava para Deus, Senhor, por que essas pessoas colocam tanto filho no mundo para sofrer, criança jogada?
Tem mãe que tem filho que acha que o filho tem que cuidar do outro filho, sendo que a mãe que é responsável. O filho tem que botar alimento para outro irmão, o filho tem que lavar a louça, o filho tem que fazer os deveres da mãe. A gente tem que ensinar os filhos a fazerem, né? Mas a obrigação é nossa que somos mães. Eu falei muito com meus filhos, muito com as minhas filhas, porque eu fui uma mãe muito ausente. Eu sempre trabalhei e infelizmente, eu vejo o resultado, já pedi perdão de Deus, mas isso foi uma resposta que eu falava com Deus. Por que, Senhor? Essas pessoas que têm filho e não têm condições, as crianças sofrem, apanham, muitos vivem só para pegar peia. A criança, às vezes, uma criança de 3 anos quer tratar como se tivesse 10, sem consciência. E eu vejo que eu errei muito também. Não me preparei. E é muito bom a gente passar isso para nossa jovem. Era bom o Ministério da Mulher trabalhar com as jovens que estão nesse ministério, orientar sobre esse assunto do lar. Muito Esse bem. livro é uma bênção. É E amém pela tua vida. Amém. Povo de Deus, mostra aquele sorriso bonito. Vamos tirar aquele print maravilhoso É para hoje. deixar gravado na história. Atenção, Oi. 3 e já. Primeira foto já foi, vamos para a segunda. Outro grupo, olha aí, Denilson aí, eita glória. Olha o Ivanildozão, eita, cava bom. Tô aqui, ó. Amém. Filhos, mas. Povo de Deus, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe, um excelente dia, um excelente dia da preparação. Já digo a vocês um feliz sábado também. E nos vemos amanhã no canal, na mesma hora, de novo. Rapaz, a casa do Osmar aí tá diferente, hein? Ele deve estar na mansão nova dele aí, né? Deus abençoe, viu, irmão? Feliz sábado. Feliz sábado. Preparação. Feliz santo dia de sábados. Amém. Preparação para o santo sábado. Tchau, tchau. Amém. Tchau, amém. Tchau, pastor. Amém. Glória a Deus.